qual é o pior erro da história da humanidade, que começou há muitos milênios atrás e continua acontecendo até hoje no século XXI. Sim, pessoal, o pior erro da história da humanidade é algo que eu vou ler aqui agora, para vocês ficarem sabendo. Porque hoje é algo muito comum e normal esse erro ser praticado pelas pessoas. E isso demonstra o quanto errada a humanidade está. Então, qualquer erro que a pessoa possa cometer, ela pode se purificar desse erro? Sim, pode. Basta ela ter essa atitude partindo dela, de forma sincera e verdadeira. Quando ela retorna à sensatez e consegue cair em si, cair na real, e ver que o erro que está praticando é algo que não deveria acontecer em tempo algum, quando ela se conscientiza disso, ela pode se purificar desse erro e não praticar esse erro nunca mais. Porque esse erro é o pior erro da história da humanidade. E qual é o pior erro da história da humanidade? É o que eu vou ler aqui agora. A resposta a essa pergunta está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 23. Não, versículo 25. Está escrito assim, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, esse é o pior erro da história da humanidade. Isso significa o quê? Que muitas pessoas hoje estão adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles dão mais valor para as coisas criadas, a ponto de adorar a elas, e não aquele que criou todas as coisas. Ele sim deveria ser adorado por toda a humanidade sem impedimento algum, de forma unânime. Então, quando as pessoas caíram nesse erro, começou há milênios atrás, como eu já disse, está acontecendo até hoje, e possivelmente vai continuar acontecendo no futuro, porque muitas pessoas já estão totalmente com a consciência e com a mente cauterizadas por esse erro que levou elas a adorarem a criatura em lugar do Criador. Então esse é o pior erro da história da humanidade. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, pessoal, as pessoas hoje, no século XXI, não dá para se falar das pessoas que já morreram, porque elas já morreram. Agora, as pessoas que estão vivas hoje, as pessoas que têm consciência, têm sensatez, as pessoas que estão vivas hoje, muitas delas hoje, a maioria, está adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ou seja, elas continuam cometendo esse gravíssimo erro. Mas esse erro pode ser... As pessoas podem se purificar desse erro? Sim, podem. Quando elas retornarem à sensatez. Aí sim, elas vão entender que não podem adorar a criatura em lugar do Criador. Assim, elas mesmas vão se autoconvencer de que devem adorar a Deus que criou todas as coisas. Ele é poderoso demais, ele é santo demais. Ele é incorruptível. Ele habita em luz inacessível. Então, as pessoas têm que adorar a Deus. Essa é a verdade. Mas, como eu li aqui, muitos mudaram essa verdade de Deus em mentira. E esse erro continua acontecendo hoje. Mas é preciso que as pessoas
possam reconhecer esse erro e não mais praticá-lo, para que assim possam, de forma sincera e verdadeira, adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. É assim que tem que acontecer. Então, eu vou ler aqui alguns textos que vão ser úteis para as pessoas se conscientizarem de que devem adorar apenas a Deus unicamente, exclusivamente, até o fim de suas vidas, dia após dia, até o fim de suas vidas. É assim que tem que ser para cada ser humano hoje que está vivo no século XXI. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Êxodo, capítulo 4. Capítulo 34, aliás. 34. Êxodo, capítulo 34. Vou deixar aqui rapidinho. Êxodo, capítulo 34. Do versículo 14. Então, pessoal, nós não podemos, ninguém pode adorar outro Deus, em hipótese alguma. Ninguém pode cogitar a possibilidade disso acontecer. Isso é errado. É um erro fatal, mortal. Então, as pessoas não podem adorar outro Deus. Esse texto aqui vai falar sobre isso. Então está escrito assim, ó. Porque não adorarás outro Deus. Está muito bem claro aqui. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. Então, está muito bem claro que qualquer pessoa hoje no século XXI não pode adorar outro Deus. Deve adorar apenas o Senhor, que é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. É a esse Deus único que as pessoas devem adorar para sempre. Essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui o outro texto que está no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa as circunstâncias que você possa passar. Não importa nada. Acima de tudo isso que está acontecendo, você deve adorar a Deus. Foi isso o que Jó fez. E o exemplo dele tem que ser seguido por cada pessoa que está viva hoje no século XXI. Essa é a verdade. Então, está escrito assim, ó. Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó adorou a Deus. Apesar de tudo que estava acontecendo com ele adorou a Deus. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não praguejou, ele não amaldiçoou, não blasfemou contra Deus em tempo algum. Pelo contrário, ele adorou a Deus de forma sincera e verdadeira, como ele estava acostumado a fazer. É assim que tem que ser o procedimento das pessoas hoje. Adorar a Deus, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Você deve adorar a Deus. Isso vai contar ao seu favor, porque você, ao adorar a Deus, vai reconhecer a grandeza de Deus, a onipotência de Deus, o cuidado de Deus. Vai reconhecer que Ele está cuidando de você. Quando você adorar a Deus de forma sincera. Então, todas as pessoas hoje têm que entender isso, para que assim, na vida delas, isso possa acontecer dia após dia. Agora eu vou ler aqui um outro texto, está no livro dos Salmos 29, capítulo 2.
Salmos 29, versículo 2. Salmos 29, versículo 2. Cada pessoa, ao adorar a Deus, ela estará tributando a Deus o que lhe é devido, a adoração. Então, da sua parte, da minha parte, tem que existir isso. Temos que tributar a Deus a nossa adoração. Então, esse texto vai falar sobre isso. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, quando a pessoa tributa a Deus, ao Senhor, a glória devida ao seu nome, ele está adorando a Deus na beleza da sua santidade. É isso que tem que acontecer. É a isso que as pessoas têm que se deixar levar a fazer isso, espontaneamente, com alegria, com prazer, com satisfação. Então, quando a pessoa faz isso, ela está adorando a Deus na beleza da sua santidade. É isso que tem que acontecer com todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. Eu espero que isso aconteça, sim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro dos Salmos. Agora, Salmo 66. Salmos 66, do versículo 1 ao 4. Então, nós devemos entender essa questão. Mais um texto que para nós entendemos isso. Está escrito assim. Salmo 66, do versículo 1 ao 4. Aclamai a Deus toda a terra. Então, toda a terra, ou seja, todas as pessoas que estão vivas hoje têm que aclamar a Deus, sim. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Então, essa é a ação efetiva que cada pessoa tem que fazer para adorar a Deus. Esse é o procedimento certo, sensato, que vai mostrar que o ser humano pode sim adorar a Deus dia após dia. Essa palavra, com certeza, vai ajudar a muitas pessoas a se purificar do erro de terem mudado a verdade de Deus é mentira e de estarem hoje adorando a criatura em lugar do Criador. Nós devemos, de forma consciente, adorar ao Criador. Isso é perfeito. Agora eu vou ler aqui também no livro dos Salmos, agora Salmos 95. Salmos 95. Salmos 95, versículo 6. Então, pessoal, cada pessoa hoje, através do que eu estou falando aqui, está recebendo o convite para adorar a Deus. Esse convite tem que ser aceito por todos, mas tem que ser algo voluntário, espontâneo. Tem que partir da própria pessoa querer por si própria atender a esse convite para adorar a Deus. Porque quando ela aceitar esse convite, ela vai estar reconhecendo que ela só pode adorar a Deus em todo o tempo. Então esse texto aqui fala sobre isso. Salmo 95, versículo 6. Está escrito assim, Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, pessoal, Deus é que nos criou.
Ele é que nos deu vida, respiração e tudo mais. Ele é que nos fez chegar à idade em que estamos agora. Então, se foi Ele que nos criou, o que cabe a nós fazermos? Adorarmos ao Criador. Por isso ele diz aqui, ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, quando a pessoa se ajoelha diante de Deus, quando a pessoa se ajoelha diante de Deus que o criou, ele reconhece Deus como sendo aquele a quem ele deve adorar. Dessa forma, com humildade, com sinceridade, com verdade. Isso é bom demais. O ser humano tem que entender isso hoje, que é algo muito simples de se entender. E quando esse entendimento acontecer na vida da pessoa, ela vai se conscientizar de que deve fazer isso. Então, isso será bom demais para cada pessoa. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Apocalipse de João, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse de João, capítulo 22. Versículo 8 e 9. Uma das coisas que Deus criou foram os anjos, mas Ele também criou o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais. Ele criou tudo o que existe, no céu, na terra e no mar. Mas as coisas criadas não podem ser adoradas nem por você, nem por mim, nem por ninguém. Esse texto aqui vai falar a respeito disso. Nem os anjos podem ser adorados. Vamos ler aqui, ó. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Aqui, achei. Está escrito assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Procedimento errado. Ninguém pode adorar a criatura em lugar do Criador. Não, esse é o procedimento errado. E muitas pessoas hoje estão na mesma condição desse homem aqui, se prostrando diante de uma criatura para adorá-lo. No caso aqui era um anjo. Mas muitos adoram o sol, a lua, as estrelas, o mar, árvores, montanhas, enfim. Tudo errado. Esse é o procedimento errado. Aí o texto continua dizendo, ó, então ele me disse, olha o que o anjo disse para ele. Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo falou a verdade aqui. O anjo talvez pudesse ali aceitar aquela adoração, poderia, mas ele não fez isso. Ele, pelo contrário, ele conscientizou aquele homem, ele fez aquele homem que estava ajoelhado ele para adorá-lo, ele falou para ele não fazer isso, porque ele deveria adorar a Deus. Então, você não pode se prostrar diante do sol, da lua, das estrelas, do mar, das montanhas, das árvores, de algum animal, nem de outro ser humano para adorar. Não. Você tem que adorar a Deus. Essa é a verdade. Todo ser humano que está vivo hoje, no século XXI, tem que adorar a Deus. Essa é uma adoração exclusiva. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Claramente aqui nesse texto dá para se entender isso. E agora eu vou ler aqui o último texto. Não, esse foi o último, aliás. Né? Esse foi o último texto que eu li aqui. Então, tudo o que eu falei aqui é
com o objetivo de que as pessoas hoje possam entender de forma clara que devem sim adorar a Deus. Elas não podem mais continuar nesse erro de terem mudado a verdade de Deus em mentira e continuarem a adorar a criatura em lugar do Criador. Não, esse erro tem que acabar hoje, tem que ser cortado pela raiz. Isso é um mal que afeta a humanidade de forma geral. Essa idolatria causa muitos males na vida de quem a pratica. Então, o melhor a se fazer é se purificar desses erros. É abandonar essa idolatria e começar a adorar apenas e exclusivamente ao único Deus vivo e verdadeiro. Então, essa é a palavra que você tem que entender. Adora a Deus. Eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.